Jesus é o grande exemplo para nós, mas não é apenas um exemplo, Ele é Senhor. E como Senhor, Ele domina e reina sobre todas as coisas. A história não é fruto do acaso, como alguns insistem em afirmar. Até música já se fez e poesias já se leram e se criaram para tentar encontrar um significado, uma lógica, um sentido para o curso da história. No mundo da filosofia, por exemplo, Sartre é um filósofo que, com todas as forças, nega qualquer sentido da nossa existência, qualquer finalidade, mas insiste em afirmar que as coisas acontecem aleatoriamente, sem qualquer objetivo, sem qualquer enredo, sem qualquer script. Especialmente, vai negar o controle de Deus sobre todas as coisas. Por outro lado, os filósofos gregos vão defender um pressuposto de que o mundo e a história da humanidade cumpre algo que poderia ser descrito ou representado como ciclos. O que muitos de nós dizemos, às vezes até sem pensar, de que a história se repete. Isso é fruto do entendimento grego dos filósofos que procuram mostrar um sentido para as coisas numa troca de poder. Um dia se ganha, outro dia se perde, num dia é campeão, no outro dia é rebaixado. E a filosofia grega vai afirmar que tudo aquilo que somos, tudo que temos, cumpre obrigatoriamente um ciclo de existência. O fato é que na Bíblia não encontramos pressuposto e fundamento para nenhuma dessas duas posições. Nenhum escritor bíblico vai defender absolutamente, de forma nenhuma, que o mundo não tem sentido. Também não encontramos no pensamento bíblico nenhum tipo de fundamento para afirmar que a existência é cíclica. Na verdade, nós vamos descobrir na história, nós vamos descobrir na revelação bíblica que a história tem um significado profundo e linear. E que a história é, na verdade, a revelação de um Deus que dá à história um rumo certo, uma direção objetiva e uma conclusão já anunciada. Tudo converge na sua glória, pois dele, para ele, são todas as coisas, e tudo existe e acontece por meio dele. Glória, pois, a ele, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. Meus amados, na verdade, a chave da história não está em tentar compreendê-la, em tentar decifrá-la, em tentar dissecá-la. Na verdade, o sentido da história é ter a coragem de olhá-la pela perspectiva certa, de olhá-la pelo ângulo correto, de buscar entendê-la ou minimamente submeter-se a ela pela posição correta. Essa semana eu me deparei com uma realidade, na verdade um vídeo me levou a isso, e isso mexeu muito comigo. Quem esteve na quarta-feira acompanhou comigo, e não vou passar o vídeo de novo, podem ficar tranquilos. Mas eu preciso contar para você que não estava quarta-feira o que eu acabei descobrindo, aprendendo. A gente está sempre aprendendo coisas novas. Quem porventura, curiosamente que seja, de vez em quando vai no meu blog, já deve ter visto. Você já ouviu falar e conhece uma tal de laminina? Eu vou contar para você quem é laminina. Não é a menina não, gente. É uma palavra só. Laminina. Quem faz química, quem faz biologia, ou talvez quem seja da área médica, tem que saber. Eu não sabia, porque eu não sou nada disso, então eu ia morrer burro nesse sentido. Mas graças a Deus eu tive acesso a isso, e isso mexeu muito comigo.
Porque, diferentemente do que Sartre afirma, diferentemente do que os filósofos gregos tentam defender, a Bíblia nos mostra que a vida só tem sentido quando vista pela perspectiva certa. Todo corpo humano é composto de proteínas. Na verdade, segundo eu aprendi com este professor, o corpo humano tem aí uma média ou são conhecidas, uma média de 10 mil a 60 mil proteínas que já foram alistadas, definidas, descobertas, conhecidas. E uma delas é a laminina. Na verdade, tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você vive, até mesmo suas emoções, tudo é fruto da existência de proteínas no seu corpo. A gente acha que proteína é só carne, né? Carne vermelha é proteína. Não. A ciência e a química vão dizer que existem milhares e dezenas de milhares de tipos de proteínas. E laminina é uma dessas proteínas. Só que ela tem um papel muito específico no seu corpo humano. Ela é a proteína responsável por manter as moléculas unidas. De um modo geral, bem grosseiramente falando, se não fosse a laminina no seu corpo, você era uma caixa de quebra-cabeças com as peças todas embaralhadas. Laminina é a cola. Laminina é o elemento fundamental que faz o seu corpo funcionar coeso. Literalmente é o que impede você de desmontar. Talvez alguns estejam desmontando por aí de cansaço, de desânimo, de desilusão, sentindo-se fracassado. Não sei se é falta de laminina não, porque laminina não tem nada a ver com essas emoções. É estrutura, é anatomia. Você é o que é porque suas células estão unidas, as moléculas funcionam, e tudo isso funciona porque funciona no seu corpo uma substância chamada laminina. Aí você fala, ok, pastor, mas o que isso tem a ver com o mundo do universo, o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com Deus, com Jesus? Aí é que entra uma história que não pode ser coincidência. Eu não vou passar o vídeo, mas eu queria que os meus queridos mostrassem, só um pouquinho, a imagem gráfica que representa esta proteína. Quando eu vi, eu fiz igual o carinha do vídeo, fiz uau, como pode isso? Ou, por que eu nunca aprendi isso? Ou, se vi, por que eu esqueci? Agora eu não esqueço nunca mais. Se você nunca viu uma laminina, eu quero primeiro que você lembre, ela é responsável por fazer o seu corpo funcionar. Ela é um dos elementos essenciais, mas ela tem a função específica de manter o seu corpo unido, funcionando e as moléculas todas juntas. E olha como é que a ciência representa a laminina. Mostra para mim, por favor. Parece com alguma coisa? Parece com alguma coisa que a gente vive falando, cantando, adorando, reconhecendo? Pois é. A representação gráfica da laminina é uma cruz. Aí você fala, pois é, mas volta um pouquinho. Mandei mandar. Acabou com a surpresa? Porque aí você fala, não, mas pastor, isso é um desenho. Desenho é desenho, cada um faz do jeito que quer, e até para ficar mais claro. Ok, mas a próxima imagem é a imagem de um microscópio eletrônico de alta potência, altíssima potência, que conseguiu ampliar não sei quantas mil vezes a proteína laminina. E é exatamente assim que ela se apresenta no seu corpo humano. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz, porque nele subsistem todas as coisas. Quando eu assisti esse vídeo, eu me lembrei de Filipenses 2, 5 a 11, que fala de Cristo como o maior exemplo de alguém que foi fiel até o fim, por amar a mim, por amar você.
O apóstolo Paulo vai dizer assim no seu texto, especialmente no versículo 8: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto Sartre e os seus parceiros filósofos ateus de seu tempo e de todas as eras querem cinicamente tentar provar que não existe um Deus soberano sobre todas as coisas e de que a vida é um emaranhado do acaso e de que nada faz sentido, e que, por outro lado, enquanto os filósofos gregos vão defender um aspecto cíclico da humanidade, em que um dia alguns estão no poder e outros não, e no dia seguinte os que não estavam estarão, e os que estavam não estarão mais, o mundo dá voltas, como diria na linguagem popular. Eu vou crer, eu prefiro crer, minha vida está firmada nisso, de que há um Deus soberano, cuja vontade é infalível e imutável, que tem em suas mãos toda a autoridade. Mas eu só consigo enxergar isto se eu passo a olhar a vida à sombra da cruz. Quando eu percebo que tudo que existe, que existiu ou que existirá, converge de alguma maneira e de toda maneira para que a glória seja de Deus, por meio da cruz. A cruz de Cristo é o cerne de tudo aquilo que cremos, de tudo aquilo que vivemos. A cruz de Cristo é a perspectiva ideal para se enxergar as circunstâncias, para se enfrentar o medo, para enxugar do rosto a lágrima. Pois quando lembramos-nos da cruz de Cristo, lembramos-nos de alguém que nos amou até o fim. Lembramos-nos de alguém que tinha o direito, mas abriu mão do seu direito para ser obediente. Tinha o direito de ser reverenciado, mas reverenciou. Tinha o direito de ser exaltado, mas se humilhou. Tinha o direito de ter toda a riqueza do mundo em suas mãos. Teria o direito de usurpar da grandeza de ter sido o criador de tudo. Mas veio ao mundo, tomou a nossa forma de homem, tinha no seu corpo a laminina, sentiu dores, sentiu fome, foi como eu e você, para que por sua morte lá na cruz, Ele nos desse a redenção, e Ele nos desse a possibilidade de olhar a vida não mais como uma trajetória e um enredo sem sentido, tampouco olhar para a vida como algo cíclico que vamos e voltamos, mas olhar a vida como algo glorioso da parte de Deus, para nos dar alegria plena e esperança sem fim, eternidade. A nossa existência só tem sentido quando nós passamos a vê-la e vivê-la debaixo da cruz de Jesus, pois foi para lá que todas as coisas convergiram. A cruz foi, à época de Jesus, o método de morte mais humilhante, mais vergonhoso, que mais expunha a pessoa à miséria da existência. Mas foi lá que o meu Senhor foi pregado. Foi lá naquela cruz onde Ele recebeu os açoites, a humilhação, as dores que seriam minhas, por causa da minha arrogância, por causa da minha autossuficiência, por causa do meu pecado. Mas o meu Senhor fez isso lá na cruz e colocou no meu corpo um sinal para que eu nunca mais me esquecesse disso e para que eu pudesse me lembrar todos os dias que o que sou, o que tenho e o que espero só são reais porque há em mim uma cruz.
que me move, que me une, que me faz funcionar. A cruz de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai declarar no final deste seu cântico, no versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Da humilhação da cruz, a exaltação da glória, da dor dos açoites, para o alívio pela graça, da vergonha dos pecados que ele não cometeu, para a salvação, sem mérito algum, tão somente pela graça que me alcançou. Meu amado, meu querido, olhar a vida pela ótica da cruz é o único meio de encontrar sentido para o que somos e para onde estamos indo, para o céu. Não fosse a cruz de Cristo, nada disso aconteceria. Não fosse ele morrer, ele não seria ressuscitado. Não fosse ele morrer, não seríamos perdoados. Não fosse ele morrer, não conheceríamos a glória exaltada do Deus Criador do universo. Pois os nossos olhos espirituais estariam limitados e nunca entenderíamos o significado das coisas, das eras e da nossa existência. Cristo escolheu viver como um servo, para que como servo revelasse toda a grandeza do seu amor. Por isso ele disse aos seus discípulos, e João registrou, que ele amou até o fim. E até o fim significa ter pago um preço que ele não precisava pagar. Sofrer uma dor que não era a dor que ele merecia sentir. Carregar um peso que não tinha nada a ver com aquilo para o que ele foi criado. Mas ele fez por mim, ele fez por você. Jesus, não só um grande exemplo, mas Jesus, o significado de toda a nossa existência. Pela cruz, podemos olhar a vida sob a ótica da perfeição do Deus que é soberano sobre todas as coisas. E os cínicos destas eras, os filósofos de todos os tempos, insistem em dizer que nada faz sentido. Mas quando eu me deparo com a imagem da cruz de Cristo e lembro-me que tudo o que existe foi criado por Ele, se sustenta nele e converge para Ele, eu me prostro diante desta cruz para exaltar o amor de Deus por mim e para glorificar a realidade de que, quando tudo isto terminar, é para o céu que eu irei. Meu querido, a sua existência não é um enredo sem fim. A sua existência não é uma história sem sentido. A sua existência também tampouco é um ciclo de subidas e descidas. Creia, a sua história é um processo profundo e linear de revelação de um propósito glorioso de Deus para dar a você a vida eterna no céu. Para que quando tudo isto terminar, estejamos juntos nas mansões celestiais. A vida é isso. É para isso que vivemos, é para isso que morremos. Para que a glória de Cristo seja vista em nós. Sua cruz, sua dor, mas sua glória, sua vitória. Portanto, que você e eu vivamos olhando tudo à nossa volta pela perspectiva da cruz,
pois é pela cruz que nos sustentamos, é na cruz que vivemos e é pela cruz que morreremos, porque ela é o único meio de termos a glória do céu em Cristo. Feche seus olhos. Porque Deus humilhou para exaltá-lo. Deus permitiu que seu próprio filho morresse para que você tenha vida. Quando tudo é visto pela cruz, podemos contemplar a glória de Deus aqui e no futuro. E você? Continua achando que a sua vida é um processo sem sentido? Continua vivendo dias vazios de significado? Continua dando passos sem esperança? Esta vida que você tem é a oportunidade única de experimentar a glória de Deus por meio da cruz. Um sinal que Deus revelou lá no Calvário. Uma marca que levamos em nós, para que nunca nos esqueçamos de que tudo que somos, tudo que temos é Cristo. Nesta noite eu quero convidar você mais uma vez, ou talvez pela primeira vez, a ter Jesus como o Senhor da sua vida. E passar então a ver e viver todos os dias da vida que você tem, sendo exaltado, glorificado, transformado pela cruz. Este sinal já está em você, mas você precisa declarar com a sua boca que crê que Cristo morreu pelo seu pecado, que Cristo morreu na cruz para que você tenha vida. Alguém nessa noite que deseja declarar que crê que Jesus morreu na cruz para que você tenha vida, uma vida profunda e de significado, para que o futuro seja uma esperança viva, para que a realidade que você vive seja fruto da expressão clara da glória de Deus em sua vida. Declare Jesus como Senhor. Declare que Cristo morreu por você lá no Calvário. E nada muda essa história. Porque Deus assim quis que eu e você sejamos salvos pelo sangue da cruz. Se nesta noite você deseja declarar e experimentar e viver a realidade de uma nova perspectiva da sua existência, eu quero convidar você a declarar que Cristo morreu na cruz por você. E você pode fazer isso com um gesto. Eu orarei pela sua vida, e com esse gesto você estará expressando que você entendeu a mensagem, que você entendeu o propósito de Deus para a sua vida, e você estará declarando com toda a convicção: Cristo morreu na cruz por mim. Há alguém nesta noite, neste lugar, que com um gesto estará dizendo isso: eu declaro que Cristo morreu na cruz por mim e tenho vida. Onde você está, levante uma das suas mãos. Glória a Deus, meu querido. Deus abençoe você. Há mais alguém entre nós nesta noite? Glória a Deus, querida. Há mais alguém entre nós? É uma declaração única, necessária, mas suficiente. Eu creio que Cristo morreu na cruz por mim. Há mais alguém entre nós? Deus abençoe você, querido. Deus abençoe. Glória ao Senhor. Por vidas que estão prostrando-se aos pés da cruz de Cristo, olhando para lá e dizendo: tudo começa aqui, nesta noite, neste lugar. Há mais alguém entre nós? Eu estou encerrando o momento do apelo, do convite, desta oportunidade. Peço ao Senhor que você tenha outras oportunidades, mas que bom que você que levantou a mão aproveitou esta oportunidade, e eu quero orar por você agora. Quero que você me permita lhe dar um abraço, orar por você, dizendo que você é bem-vindo à perspectiva
da cruz de Cristo para viver a vida. Vamos ficar de pé e vamos cantar o cântico que está sendo tocado. Prostro-me diante da cruz, pelo sangue de Jesus, tenho vida, tenho salvação. Eu quero pedir a esses três queridos, amados no coração, que levantaram uma de suas mãos, para virem aqui à frente. Eu quero lhe dar um abraço, quero orar por você. E alguém irá lhe abraçar também. Deixe seu lugar rapidamente, vem aqui à frente enquanto cantamos. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. Estamos declarando que é na cruz de Cristo que vamos viver.